Foi lá para os Estados Unidos, se licenciou do mandato, tentou exercê-lo de forma remota, já tá devendo dinheiro à Câmara de tanto ter faltado as votações. Tentou que o Trump baixasse o tarifaço para punir o Brasil. Baixou o tarifaço. Nisso ele foi bem sucedido. Mas não salvou o pai. Não salvou e se complicou. Fez Está o pai ser respondendo preso a antes. tá respondendo a processo ele, o próprio Dudu, por tentativa de coação da justiça, por ter tentado atrapalhar a condução do processo sobre os golpistas lá do Supremo Tribunal Federal. Aí ele agora continua falando sobre eleições. Vamos ver o que é que ele disse, Alice. Solta. A vaga no Senado é o melhor dos mundos, porque para ela acontecer, o Bolsonaro teria que ser presidente. Se o Bolsonaro não conseguir se candidatar a presidente, significa que o regime está forte o suficiente para me barrar no Senado. Veja aí, por exemplo, essa falsa acusação de coação. Se eu for condenado, eu vou ser condenado pela primeira turma, igual aconteceu com meu pai. É curioso, né? O relator sempre é o mesmo, Alexandre de Moraes. Mas isso daí, eles vão tentar me colocar dentro da lei da ficha limpa. Quando você tem uma condenação por colegiado, você perde os seus direitos políticos. Então, a questão ela está muito além da vontade do PL. O presidente Valdemar ele sempre deixou claro que essa daí será a vontade do Jair Bolsonaro. E, por óbvio, Jair Bolsonaro, né, me indicaria para essa vaga do Senado. O que está em jogo é a questão também da vaga à presidência da República. E por isso que eu tenho batido na tecla que, como o Bolsonaro é o dono dos votos, não faz sentido você ter uma chapa sem o nome Bolsonaro, sem uma pessoa próxima do Bolsonaro. Isso é loucura, o que muitos, principalmente de centro, querem fazer, colocar alguém de centro para encabeçar a chapa e, de preferência, um vice e os ministérios sem ninguém da família Bolsonaro. Essa também é uma das minhas críticas, por exemplo, ao governador Tarcísio. Ele veio a Nova York. Ele chamou Eduardo Bolsonaro para falar de Brasil com ele? Não. Se consultou? Não. Eu tive reunião com Ciro Nogueira e com Rueda. Veja bem. Mas não tive a oportunidade de encontrar com o governador Tarcísio. O governador Tarcísio volta para o Brasil, né? Chega em São Paulo e chamou o Flávio Bolsonaro para conversar sobre isso? Não. Depois a gente percebeu que ele, conversando com o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, disse que ele era candidato à reeleição a governador de São Paulo. Aí tudo bem, aí eu entendi, né? Ele quer ter uma reeleição a São Paulo, não quer ter participação de nenhuma de nós, então tudo bem. Agora, não venham querer me colocar a goela abaixo para fazer qualquer tipo de apoio nesse sentido. Ou seja, ele está novamente dando uma tacada forte no Tarcísio de Freitas, mas ao mesmo tempo que ele dá essa tacada, ele abre a porta para negociar. Olha, ele está dizendo, em outras palavras, é o seguinte, ô Tarcísio, se você quer ser mesmo candidato, bota pelo menos um Bolsonaro, alguém da família, como ele se refere. Bota alguém da família aí na tua chapa. Quem sabe de vice, uma coisa desse tipo. E aí, claro, mesmo sabendo que esse vice não seria ele, Eduardo Dudu Tarifaço, porque está encrencado com a justiça e não vai poder ser candidato a nada nas próximas eleições, mas pode ser o irmão dele, o Flávio Bolsonaro. Quer dizer, ao mesmo tempo que ele dá uma tacada, mas ele deixa uma porta aberta ali. É tudo que o Tarcísio quer, mas o Tarcísio quer que com clareza, sem, sem espaço para dúvida nenhuma, nem para recuo futuro, o Bolsonaro o abençoe como candidato da direita e domestique ou controle os filhos para não ficarem os filhos, principalmente seu Dudu Bolsonaro, a atacar Tarcísio de vez em quando. Imagina, Tarcísio vai ter que largar o governo de São Paulo em abril para se candidatar a presidente da República, para se reeleger governador. Ele não precisaria largar o governo, mas teria que renunciar em abril para poder ser candidato a presidente. Como é que ele vai fazer isso esperando a qualquer momento um golpe pelas costas? Seja do próprio Bolsonaro, que estará preso, mas que poderá de lá mandar dizer qualquer coisa através de um dos filhos, ou seja, dos próprios filhos. Esse é o drama do Tarcísio. O do Eduardo é de querer botar a família. E com que desplante? É incrível. Não, porque a família não pode ficar fora. O que é família?
Família não tem voto. Quem tem voto é o pai dele. Foi o pai dele que inventou os filhos como políticos. Tira o patrocínio do pai para ver quantos filhos vão sobrar. Veja a situação agora, por exemplo, do Carlos Bolsonaro, que até fez um pronunciamento, eu não sei se a Alice tem esse, foi através de um print que ele fez isso, quer dizer, de uma mensagem que ele postou, dizendo que lá, não, dando já, sim, é o outro, atacando outro governador, o Carlos Bolsonaro. No caso, atacando o Jorginho Melo, que é o governador de Santa Catarina, é do PSD, se não me engano, tá? O Jorginho Melo é do PL? Não é do PL, né? Não é do PL. O Jorginho Sim, sim. Melo tinha lá a chapa dos sonhos dele para senador, que era ele para Jorginho Melo, para se candidatar o quê? É a reeleição, Guga? Eu já O estou meio Jorginho Mello, ele enrolado quer no o papo. Senado. Não, o Ele Senado quer é o o Amin, Senado, muito bem. Ele quer o Senado e ele queria o. Não, não. Tem duas é o vagas para o Amin que quer o Senado. Senado. Não, 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 não. Vê aí direitinho. Eu estou em dúvida. Jorginho O Jorginho Melo, eu Mello. acho que ele se elegeu em 2022. Dá uma olhada aí. Ele Dá foi uma eleito em olhada. 2018 ali já. Aliás, 2018. Não? ele vai ter que Peraí. Não, veja senador direito. Jorginho Mello, 2019 até 2027. É isso mesmo, ele foi eleito em 2018. Não, ele foi eleito governador quando? Em 2018. 2018 ou Não, 2022? não. Ele tinha sido Não, eleito senador não. primeiro, é isso? Aí depois ele Não, eu tentou o quero. governo. O governo Eu foi quero agora, saber Jorginho Mello. ele se elegeu governador de Santa Catarina quando, meu Deus do céu? Eu acho que Jorginho ele é. Mello foi eleito. Hein, Alice? Não, 2022. não, mas aí 2022? mas ele Ô, foi eleito Guga, também? Guga, você é mais jovem, deveria ter com melhor memória do que eu. Ele foi eleito em 2022, Jorginho Melo, governador. Ele é do PL, não é, Alice? Ele era senador eleito em 2018, como eu falei, só Sim, que ele renunciou para concorrer em sim. 2022 Ah, ao Guga, governo e Guga, não venceu. tenta consertar, não, fica pior. Ele se elegeu em Mas 22, ele é governador senador, ele de era Santa senador, ele foi eleito Catarina. senador em E ele é 2018, candidato 2022 agora ele concorreu ao ele é governo. candidato agora à reeleição. E ele queria Sim, ter a dois reeleição. senadores. Ele queria ter dois senadores na sua chapa. Como é o nome O da senador dele deputada? Era Carol Detone e o Amin, não era isso? Aí veio o Carluxo e Esperidião complicou tudo. Amin, que é atual senador. A minha é do Aí, PP. aí, diz o senhor Carlos Bolsonaro, nessa mensagem que Fala ele mais perto do microfone. postou, diz o senhor Carlos Bolsonaro, na mensagem que ele postou, o seguinte: olha, papai já disse para o Jorginho Melo que eu, Carlos, serei candidato ao Senado lá em Santa Catarina. O outro candidato que eu apoiarei, mesmo que o Jorginho não apoie, será a deputada, como é o nome dela que você falou agora? Carol Detone. Caral Detone. Não me venha o seu Jorginho Melo com essa história de espiridião a mim. Quer dizer, o cara, o Carlos, o 02 do Bolsonaro, que não tem nada a ver com Santa Catarina, nunca se elegeu por Santa Catarina, é vereador há vários mandatos pelo Rio de Janeiro, nunca pôs direito os pés em Santa Catarina, talvez em viagem turística ou para algum treinamento, nesses clubes de arma, uma coisa desse tipo. O seu Carluxo diz agora, ó, é o seguinte, papai disse que eu vou ser candidato lá ao Senado, ponto, eu vou ser. Agora, o Jorginho tem que se conformar com isso, e a outra vaga ele tem que dar para a deputada, que eu apoiarei. Porque se ele der para o Espiridião a mim como ele quer, eu não apoio. Quer dizer, o cara chega, não é só invadindo a seara alheia, uma seara estranha para ele. Ele chega querendo dar ordem ao governador, criticando o governador, porque o governador está insistindo com o Espiridião a mim para outra vaga. E se uma é do Carluxo e a outra é do Espiridião a mim, como que é Jorginho Melo, vai sobrar a pobre da deputada, que tem muito Carol voto Detone. lá.
vai sobrar. Então você tem o Dudu Tarifaço novamente atacando o Ciro, o Tarcísio Freitas, e você tem agora o Carluxo querendo brigar com o governador de Santa Catarina, que será o seu anfitrião lá. O que seria o seu anfitrião lá? Aí, Carlinhos, já dizendo, olha, em resumo, o que o Carlinhos, ou Carluxo, está dizendo para o Jorginho Mello, governador de Santa Catarina, fiel ao pai dele, ao extremo, até porque precisava dos votos de Bolsonaro para se eleger governador, está dizendo é o seguinte, olha, você vai ter que me engolir aí em Santa Catarina e você vai ter que dar outra vaga aqui para minha deputada, essa daqui que é bolsonarista raiz também, que a gente confia nela, e esqueça o Esperidião a mim que você quer para o Senado. É a falência total da autoridade de um governador. Isso me lembra antigamente um governador que eu mal conheci, porque eu nasci em 49, ele era governador em 50 de Pernambuco, Agamenon Magalhães, que é autor de uma frase famosa, ele era muito ligado a Getúlio. Morreu, se eu não me engano, no ano em que Getúlio se matou, não porque Getúlio se matou, claro, morreu por outras causas. E o Agamenon dizia: ninguém governa governador. Ninguém governa governador. O governador tem ali a tinta, a caneta, os cargos para distribuir e tudo. E aí chega um forasteiro, como o Carlos, estranho ao lugar, e chega bancando a regra. Olha, papai disse que sou eu, e eu digo que vai ser a deputada, a minha candidata ao Senado aí, no seu território, Jorginho. E você tem que engolir isso a seco. Como é que essa história vai Olha, acabar? Eu não sei, eu mas tô é a aqui. Santa Família, a primeira família presidencial da história deste país, que quer pintar e bordar, apesar de ter perdido. Vocês perderam, Bolsonaros.